Quero trazer hoje uma mensagem que não vai ser uma mensagem expositiva. Eu adoro, nesses últimos tempos eu tenho amado muito pregar a palavra do Senhor. Tenho ficado muito feliz em pregar a palavra de Deus, e cada dia mais o Senhor tem me trazido uns temas tão lindos. Eu tenho chorado para ler a palavra, e isso tem falado muito comigo. Então eu estou gostando, os irmãos têm visto que eu tenho feito muita palavra expositiva ultimamente. Eu pego o texto, eu vou atrás do texto, eu peço a direção do Espírito Santo. Mas hoje eu vou trazer uma palavra diferente que eu estou acostumado, que é uma palavra temática. Hoje eu vou trazer conselhos sábios da parte do Senhor. Vou tentar e vou ver o tempo, está lá, conselhos sábios. O que é um conselho sábio, meu irmão? É um conselho que está na palavra de Deus. Então eu vou tentar aqui, vou ver até onde o tempo der, e aí eu vou falar alguns conselhos que nós precisamos para ter uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada aqui, meus irmãos? Oh, glória, aleluia. Nossa, quase todos. Quase todos querem uma vida abençoada. Isso é uma coisa muito boa. Mas para isso eu vou trazer alguns conselhos. Moisés, eu vou afastar um pouquinho aqui, aí você dá mais som, só para mim não desgastar aqui. Eu vou dar alguns conselhos que a palavra de Deus nos ensina que nós podemos ser muito mais abençoados. E você que entrou hoje aqui nessa manhã, que está nesse culto hoje, eu tenho certeza que algum vai falar com você hoje. Então, abra o seu coração, porque não são conselhos de homens. Por mais que eu vou me expor aqui, não são conselhos de homens, por mais que são conselhos do que a Bíblia nos ensina. E o conselho que a palavra dá é muito melhor do que nós podemos pensar, ter. Então eu quero que você fique atento, porque é uma palavra rápida. E como eu não vou firmar num texto, então você tem que ficar atento para você ver o que o Senhor pode falar com você nessa manhã. A Bíblia fala, quero que você abra Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Provérbios, capítulo 12. Provérbios capítulo... Opa! Uau! Anderson Power agora, hein? Vou falar mais baixo, então. Provérbios capítulo 12, versículo 15. É que está tão gostosinha a música, e se eu falar mais baixinho, nós vamos todo mundo dormir aqui nessa manhã aqui. Então, pastor William. Diz assim, ó. O insensato pensa que sua conduta ela é correta. Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Esse é o texto que nós vamos começar a falar. O insensato, aquele que falta sabedoria, pessoa que não quer levar nada a sério, ele sempre acredita que as condutas dele são as corretas. É difícil você confrontar uma pessoa que não quer ser transformada. É difícil você trabalhar com uma pessoa que não vê defeitos nela mesma, às vezes virtudes também, mas uma pessoa que não consegue enxergar e ver o que ela precisa melhorar. Mas a Bíblia fala que o sábio, quem é sábio, ele dá ouvido aos conselhos. A Bíblia até fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então é importante nós recebemos conselhos, é importante nós ouvirmos conselhos, é importante nós lermos a Bíblia, e eu vou falar alguns conselhos aqui que você pode colocar em prática. Tem vários pais, principalmente, conselho aos filhos, ao pastor, ao trabalho, tem vários que nós vamos tentar entrar aqui rapidamente nesses méritos, mas eu quero que você fique atento. Eu estava, essa semana, não estava pensando, não era minha programação para me trazer hoje a palavra, mas desde a semana o Espírito Santo já estava falando comigo
sobre conselhos. Aí eu vi uma postagem no Instagram, achei muito engraçada e muito verdadeira, que era um rapaz, não sei se vocês receberam, com uma jarra assim de café, tentando colocar acho que o café num copo, mas o vento batia e o café não entrava no copo, era só uma foto. E colocava assim: assim é todo pai tentando dar conselho a um filho adolescente. Nossa, mexeu muito comigo, quase chorei nessa hora. Falei, puxa vida, é verdade. Adolescente é uma bênção, porque você tenta falar, eles sabem tudo. Você vai comer, eles estão no celular, estão no fone, você faz uma pergunta, eles não sabem a resposta, mas vão querer responder mais correto que você, porque eles já viveram muito mais que você. Eles já têm muito mais experiência, eles têm muito mais, é assim. E essa é a realidade, nós precisamos entender. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração, e falou assim, então, mas assim também, às vezes é a pessoa que está na igreja, mas que não entende o conselho da palavra. Que não está aberto para entender o conselho. É assim, a pessoa tenta, mas a pessoa não melhora. Então o primeiro conselho, que tem que ser o primeiro de todos, a Renatinha já falou para mim, já deu spoiler da mensagem, Salmo 119, versículo 105. É o salmo que a maioria conhece, a Renatinha falou aqui, Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha o que a palavra, o primeiro conselho que nós precisamos aprender nessa manhã aqui, de conselhos sábios, que eu preciso ter a palavra de Deus como sendo o meu guia. Meu irmão, não adianta eu tentar convencer você que está aqui, não adianta eu tentar falar para você crer, para você botar em prática, se você não acreditar no que a Bíblia diz. Primeiramente, nós precisamos ter certeza e crer no que a palavra de Deus diz. Se eu creio com o que a Bíblia diz, ela é verdade, aí eu vou me esforçar para colocar em prática. Amém, gente? Agora, se você não crê, não adianta, aí eu vou gastar tempo e você não vai crer. Então, primeiramente, você tem que crer que o que a Bíblia diz, ela é verdade, ela é boa e eu preciso aplicar para mim mesmo. Ok, meus irmãos? Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. O que a lâmpada faz, meus irmãos? Dá direção, clareia. Aquilo que você não enxergava, você começa a enxergar. Entra num quarto escuro e vai pegar alguma coisa rapidinho quando você está com pressa. Você já conhece, você dorme lá 15, 20 anos no mesmo quarto. Você sabe que sua cama está aqui é a entrada do quarto, o seu lado, sua cabeceira está do outro lado, você sabe onde está o seu relógio, você sabe onde está o seu perfume, o que seja que você vai pegar, você sabe o que você já faz, de olho fechado, você tenta entrar e você vai, normalmente dá certo, não dá? Mas muitas vezes, ou na maioria, você bate o dedinho, ou você cai, ou você faz assim na cama, ou você quebra alguma coisa para os maridos aqui, né? E aí fica uma semana com problema em casa, ou você faz o quê? Acende a luz. Normalmente você já entra com a mão no interruptor e você acende a luz. Por quê? Porque a luz ela dá a direção correta. Aí se você já está com a luz, com a pressa que você está, você bateu, você já vai direto, pegou e saiu. A Bíblia ela é assim nas nossas vidas. Quando eu acendo, quando eu abro, eu falo, peraí, deixa eu ver a direção correta. Ela vai te levar para o caminho errado, meu irmão? Vai ou não vai? Não! Ela vai te trazer para o caminho da luz, para o caminho perfeito, porque é a própria luz, é a direção para a minha vida. Então não tem como você receber nenhum conselho, se o primeiro de todos você não colocar em prática o que a Bíblia diz para você fazer. Se a Bíblia não estiver enraizada no seu coração, conforme a Renatinha falou, não vai adiantar nada. Palavra de Deus, primeiro conselho, você tem que colocar dentro do seu coração. Mateus 24, 12. Vamos lá, Maria. Hoje é a Maria que está lá e vai ser rapidinho tudo. Mateus 24, 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Hoje você pode até acompanhar no telão que vai ser rápido. Está falando assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, está falando dos últimos tempos aqui, tá? Mateus 24 está falando dos últimos acontecimentos, e está falando assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Isso é o que nós precisamos aprender, não é nenhum conselho aqui para você esfriar o seu amor, meu irmão. Mas você precisa entender que o amor de muitos vai se esfriar, e nós vamos viver um mundo cada vez mais difícil. Esse negócio que nós vamos ver o mundo melhorar, que tudo vai ficar bom porque nós queremos, isso não existe. A Bíblia já está escrita que tudo vai piorar, o mundo vai ser só de mal a pior, e que o amor de muitos vai cada vez mais se esfriar. E por causa disso, nós precisamos, as nossas vidas, nós cada vez mais entregar para o Senhor Jesus, dedicar ao Senhor Jesus, entrar na presença de Deus e buscar o Deus maravilhoso. Por que eu falei isso? Para dar um outro conselho para você, um segundo conselho. Conheça a sua vida mais do que a vida dos outros. Segundo conselho para você, meu irmão, que está aqui na igreja hoje, que está ouvindo essa palavra, é: conheça mais a sua vida do que você conhece a vida dos outros. Amém, igreja? Glória a Deus. Obrigado. Conheça as suas virtudes, o que você é bom. Conheça as suas deficiências, na onde que eu preciso melhorar. Conheça, faça uma análise sua mesmo, olhe para dentro de si e veja quem você é. Nós conseguimos enxergar tudo que os outros fazem. Ora, eu estou aqui nessa igreja, eu estou olhando para 300 pessoas mais ou menos aqui agora, e eu estou olhando aqui para todos vocês, e rapidamente os meus olhos conseguem enxergar vocês. Eu consigo ver lá o último lá, da fileira, no meio aqui, eu consigo enxergar rapidamente, mas eu não consigo me ver. Se eu não colocar um espelho para mim aqui agora, eu não vou me enxergar. E normalmente depois que você se vê, não é esquisito, meus irmãos? Quando você ouve a sua própria voz, quando você faz uma gravação, alguma coisa, você não fala assim: nossa, essa voz esquisita. Aí você fala: não, é a tua voz. Por quê? Porque nós conseguimos só ver os outros, mas nós não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Conselho, meus irmãos, sábio, para você ser uma pessoa abençoada: conheça a sua vida muito mais do que a vida dos outros. Gideão, Davi e outros personagens da Bíblia são exemplos disso. Gideão, meus irmãos, ele chega para Deus e fala: Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais fraco, Senhor, nós não temos condições. Ele estava colocando ali, apresentando a Deus os seus defeitos, e Deus vem contra ele e fala: não, Gideão, eu te escolhi, você foi chamado, eu estarei contigo, eu vou estar com você. Davi não, Davi já chega e já fala: eu sou o guerreiro, Senhor. Eu matei o urso, o leão, eu cuidei das minhas ovelhas, eu tenho habilidade. Quando o gigante se levanta, ele vai para cima e ele fala: eu sou forte, eu sou guerreiro. Mas a deficiência dele estava lá, de ceder ao pecado. Quando nós não olhamos para dentro de nós, nós temos a tendência clara de cair. Um conselho básico, e aqui, como eu falei que vai ser rápido, então, preste atenção. Às vezes essa mensagem é meio complicada, né? Porque quando a gente fala assim de conselhos, às vezes tem que ser alguma coisa que confronta com a gente. E não é uma palavra, às vezes, você vê que ninguém vai falar glória a Deus, aleluia, normal, tá, meu irmão? Não tem problema quanto a isso. Não vai explosão, por quê? Porque é mais para você fazer uma autorreflexão hoje. O que eu quero é que você saia daqui hoje mesmo, assim, preocupado com você mesmo. Porque eu fiquei preocupado comigo. E tinha assim, acho que uns 80 conselhos que eu fui anotando na Bíblia e tal, mas eu tive que resumir em 5, 6, 7 aqui no máximo. Saia, pega, se você tiver um caderno, anota, senão a transmissão está aí, daqui a pouquinho acabou o culto, está no ar, você pode assistir de novo, mas você sai daqui hoje realmente confrontado e confrontada. Porque o meu desejo é que vocês tenham uma vida muito mais abençoados a partir de hoje, mas precisa ter uma disposição. Primeira coisa, olhe para dentro de si. Olha você, os seus defeitos. Olhe para você mesmo e fala: onde que eu preciso melhorar? Nós damos o curso de casados, estamos no meio do curso Casados para Sempre, e o curso é super desafiador. Gente, curso de casais é o curso mais desafiador que qualquer pessoa pode fazer. Primeiro, porque nós nos escondemos atrás do curso. E segundo, depois que nós não queremos nos expor. E quando se expõe, você ganha um grande problema, que você está com outra pessoa do lado. Mas se não se expor, não tem tratamento, não tem cura. Então é um problema.
Porque no casamento nós colocamos os nossos defeitos, apresentamos. É o melhor momento para você fazer isso. Só que você conhecer mais a si, é você dizer, eu entendo que eu preciso melhorar. Quais são as coisas boas e as coisas ruins? Corre atrás. Corre atrás, não fica levando a vida, cada dia, não, corre atrás. É oração, vai orar mais. É aprender a palavra, aprenda mais. É um tratamento médico, vai atrás. Melhorar na sua profissionalização, corre atrás. O que eu posso fazer? Eu tenho que olhar para mim. Porque às vezes a gente acha, como minha esposa sempre fala, que nós somos a última bolacha do pacote, e na verdade nós não somos nem a primeira. E Deus quer melhorar as nossas vidas muito mais, amém, meus irmãos? Salmo 42, 11, coloca aí, Maria, por favor. Salmo 42, 11. Aqui apagou já, está lá. Por que você está tão abatido, a minha alma? O salmista falou isso aí. Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. A pessoa que olha para dentro de si, ela chega nesse resultado. Por que será que minha alma está batida hoje? Por que será que a minha alma está batida hoje? Por que será que eu estou triste? Por que eu estou angustiado? Tem pessoa que vive assim. Pastor, estou vivendo uma angústia. Meu irmão, olha para dentro da sua alma, o que é que você precisa ser transformado? Olha para dentro de si e olha e veja o que é que eu preciso melhorar. Eu não vou querer ser essa pessoa magoada, ou amargurada, ou sofrida a vida toda, não, alguma coisa. Por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Eu vou esperar em Deus, eu vou estar em Deus, porque ainda eu louvarei, ainda serei feliz. Amém? Façamos o bem. Mais um outro conselho para você, Mateus 7, 12. Coloca por favor Mateus, capítulo 7, versículo 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Na minha Bíblia está escrito assim, a regra de ouro, alguma coisa assim. Alguma coisa está escrito assim, a palavra de ouro, a regra de ouro. Em todas as coisas, preste atenção, meus irmãos. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Nós queremos plantar maldade e quer colher bondade. Quer uma palavra de Deus para você? Faça o bem em todo o tempo. Aprenda a fazer. As pessoas esperam muito dos outros, mas não faz nada para ninguém. As pessoas esperam muito receber coisas boas, bons conselhos, prosperidade, mas não faz nada para ninguém. Então aprenda hoje, meu irmão, você não vive num mundo sozinho. A Bíblia nos ensina, Eclesiastes capítulo 11, fala, reparte com 7 e ainda até com 8, porque você não sabe o dia de amanhã, ou que mal que você vai viver amanhã. Está falando que você tem que fazer o bem a todas as pessoas que estão à sua volta. Você tem que fazer o bem, então plante o bem. Essa é a regra de ouro que a palavra de Deus nos ensina. Tudo que você quer que os outros façam com você, faça primeiro você. Pastor, eu estou sentindo que eu não sou amado por ninguém. Comece a amar os outros. Pastor, eu estou sentindo que não tenho relacionamentos. Comece a criar. Não estou sentindo a presença de Deus. Comece a fazer. Por onde? Faça o bem em todo tempo. Vamos avançar aqui. Esse aqui é importantíssimo. Esse aqui nós estamos falando já há 2 semanas, Provérbios 11, 24 e 25. Seja sempre uma regra na sua vida. O melhor é dar do que receber. Esse é um conselho extremamente sábio. Esse vai atingir hoje aqui os avarentos, os muquiranas, os mão de vacas, os perdedores, os amarrados,
o tudo aqui hoje. Que tem gente que só pensa nele. Regra de, coloquei aqui, ó. Seja sempre uma regra na sua vida. O melhor é dar do que receber. Tem gente que só quer ganhar, receber, ser feliz e tal, mas nunca quer abençoar ninguém, meu irmão, tá errado. Cadê? Põe o texto. Obrigado. Já me empolguei. Quem dá com... Ó, nós falamos acho que 4 cultos essa mesma palavra. Quem dá com generosidade se torna mais o quê? Mais rico. Por isso tem muita gente amarrado na vida. Olha o conselho aqui. Anota, meu irmão, porque você vai esquecer isso daí. Tira uma foto, pega o teu celular, tira uma foto, porque isso está na Bíblia. Nós nem imaginávamos que estava na Bíblia, mas está lá. Mas olha o que diz, essa minha versão é demais. Mas o mesquinho. Então vale para os mesquinhos também aqui hoje, meu irmão. O mesquinho acontece o quê? Perde tudo. Perde tudo. Nossa, podia parar por aqui já deu tempo já. Se a gente sair daqui, eu estou tentando levar hoje no máximo aqui na brincadeira, na esportiva, de propósito mesmo, porque isso mexe com a gente, isso confronta, e tem gente dando risada quando é com você que Deus está falando. Sabe aquela coisa, quem ri por último ri melhor? Acho que Deus está rindo e está falando, eu estou rindo. Porque a pessoa às vezes não toma uma postura. Pode deixar o texto lá, por favor, para a gente voltar nesse texto aqui, 11:24, Provérbios. Provérbios 11:24. Pode deixar na tela, por favor, Maria. Quem dá com generoso, meu irmão. Aqui não está falando aqui só em dinheiro, não, que as pessoas confundem muito. A Bíblia, Provérbio, meu irmão, é um livro de sabedoria. Quem que escreveu o livro de Provérbios? Salomão. Que a Bíblia fala que ele pediu sabedoria para Deus, e Deus deu sabedoria para ele, e falou que ninguém nunca mais vai ser sábio tanto quanto ele, enriquecer de sabedoria. Mas quem que escreveu a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo usou a vida dele para escrever que quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Meu irmão, que em nome de Jesus, que esse espírito de mesquinhez, de amarração, sai hoje em nome de Jesus. Como é que sai, pastor? Você vai orar por mim e hoje aqui vai sair? Não. É pelas suas atitudes que vai sair isso daí. O que repreende o devorador não é a oração do pastor, mas a sua fidelidade com Deus. O que abre as janelas dos céus não é a minha oração forte, não é eu te ligando, eu fazendo qualquer coisa, não, mas é sua fidelidade, seu ato. Então, gente, preste atenção, vai ter aqui mais ou menos 50% que vai continuar sendo mesquinho, e vai ter os outros 50% mais ou menos, espero que não, que vai entender essa palavra e vai colocar ela em prática. Desde que eu aprendi essa palavra, eu faço o meu melhor. Sabe como que eu faço o meu melhor? Quando eu não tenho, quando eu estou apertado, eu vou dividir com meu irmão, eu vou dividir com outra pessoa, não sei como. Eu vou fazer o meu melhor, eu nunca vou ficar retendo, sabe por quê? Porque o que dá com generosidade, esse vai ficar cada vez mais rico no Senhor. Por isso que você vê que tem pessoas que são prósperas e cada vez mais vão ser mais prósperos. E glória a Deus por isso, meus irmãos, que Deus envie muitos assim generosos para essa igreja, porque eu quero ver pessoas muito mais prósperas, cada vez mais para a glória de Deus. Amém, gente? Vamos continuar? João 8:32. João 8:32. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade de Cristo. O princípio da verdade. A verdade, meus irmãos, ela é uma só. Não existe verdades, existe só uma verdade. A verdade não é relativa, ela é absoluta. Diz lá, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Não é o slogan do Bolsonaro, isso aqui é a Bíblia, meus irmãos. É a Bíblia que diz que a verdade os libertará. Quem que é a verdade, meus irmãos? Jesus. Quem que liberta
liberta uma pessoa verdadeiramente é Jesus. Quem faz a obra é Cristo. Então, como que você pode ser uma pessoa abençoada nessa vida? É trabalhando com a verdade. Cuidado, um outro conselho para você, cuidado com o excesso de informações. Hoje todo mundo sabe muito e sabe tudo. Hoje todo mundo sabe todas as coisas. Hoje todo mundo tem experiência em tudo. Hoje todo mundo sabe fazer todas as coisas. Você pergunta, estava falando do adolescente, o jovem, mas hoje você tem internet, você tem tanta coisa que as pessoas te confrontam o dia inteiro, porque todo mundo sabe tudo. E aí vem um dos problemas, inclusive dentro da igreja. A minha vida é a verdade. As pessoas pensam, por causa da experiência que a pessoa teve na sua vida, e normalmente uma experiência frustrante que ela viveu, ela relativiza a verdade como sendo absoluta. A pessoa pega uma frustração, um trauma, alguma coisa, uma experiência dela, e ela pega e ela torna aquilo como algo real. Cuidado com essas verdades que são mentiras. Cuidado, preste atenção aqui. Cuidado com essas verdades que são mentiras. A pessoa usa suas dores como verdade. Vou explicar uma aqui. A pessoa se divorciou, separou de alguém, e aí ela fala assim, hoje está muito comum isso, eu sou mãe solo. Tem algumas mães solos aqui na igreja, que são melhores que estivessem com os pais. Eu não estou entrando nesse mérito, tá bom? Que também não estou ratificando aqui, assinando que o pai que abandonou, ele está certo. Não, ele está errado. Ele tem que tomar uma postura, primeira postura, vergonha na cara. Mas em virtude de todos os problemas acontece. Eu não estou aqui dizendo que é certo, que é errado aqui. Eu estou falando da verdade, que a pessoa pega e fala assim, ó, eu sou, e a verdade é que eu posso criar sozinho, e que meu filho vai ser melhor, porque... Não, meu irmão, não, isso é uma mentira. Porque a criança que cresce sem a figura de pai, e nós vemos aqui muitos, a criança, ela tem uma carência emocional que lá na frente vai vir a conta. Então essa não é a verdade, por mais que a mulher, a mãe, que infelizmente, na maioria, tem alguns casos, mas a maioria, a mãe que fica com encargo maior numa separação, a mãe que fica cuidando dos filhos, a mãe que tem que educar, tem que dar saúde, tem que comida, tem que fazer, e aí ela acha que aquilo é a verdade. Não, a verdade é que o casal tinha que criar junto. Então cuidado, estou dando um exemplo aqui para nós entendermos que cuidado com as mentiras que o diabo traz, que se torna às vezes, que quer se tornar absoluta pela minha vida. Não é porque eu vivi algo, que eu pego e eu posso falar agora, não, eu faço do jeito que eu quiser. Anotei aqui, faça com que os seus sonhos, preste atenção aqui meus irmãos, já estamos acabando, amém? Façam com que os seus sonhos sejam maiores que suas frustrações, amém meus irmãos? Façam com que os seus sonhos sejam maiores que as suas frustrações. Foi frustrado em alguma área? Coisa mais normal, nós estamos vivos. Agora continue sonhando. Eu tenho um sonho e vai ser muito melhor do que foi essa minha frustração. José do Egito não foi assim, meus irmãos? O camarada tinha tudo, o camarada era o filhinho do papai, mas ele foi entregue como escravo, foi vendido como escravo, apanhou, sofreu, foi preso, foi condenado injustamente, mas ele tinha um sonho, que Deus iria estar com ele, e ele tinha até sonhado mesmo, e ele confiou e falou, eu vou continuar crendo, porque os meus sonhos serão maiores que as minhas frustrações. Quando ele está diante dos irmãos dele, os irmãos deles que venderam, que jogaram ele como um lixo, ele chega diante dos irmãos dele com o coração acabado, aflito, ele chora, e os irmãos ficam preocupados e pensam, vai nos matar, e ele vira e fala, não, meus irmãos, eu quero abraçar vocês, mesmo que vocês fizeram errado, porque eu tenho certeza que Deus tinha um plano em tudo isso, porque o tempo que eu estou vivendo hoje, é para a gente cuidar da casa do meu pai, ou seja, ele tira aquele tempo de frustração, de dor, de tudo que ele sofreu, para declarar, muito melhor é o sonho que eu tenho, que vai ser uma bênção na minha vida, amém meus irmãos. Esse teu tempo de frustração, não joga como uma verdade não,
e comece a atacar as pessoas como sendo isso verdade. Está repreendido em nome de Jesus. Que todo mundo não vale, todo mundo não presta. Para de ser murmurador, meu irmão. Eu vou te falar, eu costumo murmurar também, porque eu sou um ser humano. Eu reclamo às vezes também. Mas tem um limite para nós reclamarmos. A gente tem que parar, porque senão nós vamos esgotar o copo todo. Agora tem pessoas, eu vou te falar dentro da igreja inclusive, que você conversa com a pessoa só reclama, meu irmão. Pessoas dizem bem, pastor, ora por mim. Eu penso, para que eu vou orar por ela? Pastor, eu preciso de um conselho. Eu falo, para que você precisa de um conselho? Se a tua boca já está trazendo maldição para a sua vida, para que você vai ficar murmurando? Para que você vai querer? Meu irmão, então, pense, não é positivismo agora aqui, não é coisa, não, pensamento bom, não é isso. É palavra de Deus que nos ensina. A vida e a morte estão na boca, a Bíblia fala. Lance vida hoje, amém, meu irmão? Comece a profetizar vida sobre a sua vida. Esse tempo de frustração não pode superar. Olha o que eu escrevi aqui, porque não precisa abrir agora não, Maria, mas Filipenses 3, 13, 14, Paulo fala. Quem que é Paulo? Paulo, meus irmãos, é um apóstolo, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele diz, uma coisa eu faço. Porque ele foi um perseguidor, foi um homem que quis matar os cristãos, ele não cumpria, ele era um fariseu nato, mas ele fala, uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, e agora eu avanço para o meu alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Um conselho de ouro aqui, continuando nesse da verdade: faça que o seu futuro seja muito melhor que o seu passado. Não é porque o seu passado foi frustrante, foi dolorido, foi difícil, que você agora vai sofrer o resto da vida. Para com isso, meu irmão. Uma coisa eu faço, eu deixo para trás. Deixa eu olhar, eu não quero nem mais ver, que se dane, passa para trás. Eu vou caminhar para frente. Porque meu Cristo me ensina isso. Ele me ensina isso, ele fala que ele, 2 Coríntios 5,17, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu deixo meu passado para trás, é hoje. Não, mas você não conhece meu passado. Eu não estou preocupado, porque aquele que levou na cruz, ele não levou só o meu, levou o seu também. Ele levou o tamanho maior, menor, ele levou todos os pecados, a Bíblia fala. Vamos lá que nós temos que encerrar. Coloquei aqui, você não precisa seguir a Cristo. Alguém aqui é obrigado a seguir a Cristo, meu irmão? Não. Ele te dá a liberdade de você entregar sua vida para Ele. Ele já te escolheu, a Bíblia fala, mas se você não quiser, não tem problema, é uma decisão sua. É uma decisão sua. Ele não precisa. Deus vai ficar triste se nós não aceitarmos Ele, meus irmãos? Vai ou não vai? Não. Aquela música, acho que foi a primeira vez que cantou aquilo lá, o lugar mais alto que eu quero estar é nos seus pés, né? Que linda. Se eu cantar essa canção, Senhor, lugar mais alto que eu quero estar nos seus pés, vai mudar o coração de Deus, meu irmão? Ele continua sendo Deus, Ele não precisa da minha e da sua adoração. Ele já é por excelência desde a eternidade, meus irmãos. Quem precisa, somos nós. Você não precisa seguir a Cristo. Olha só, essa aqui já está indo para o final. Tinha mais um monte aqui, mas eu já vou começar a acabar por essa. Mas se você decidiu seguir a Cristo, preste atenção, então você precisa se enquadrar nas verdades da palavra de Deus. Amém, igreja? Dá um exemplo para mim, pastor. Ser crente e crer em horóscopo. Leia a Bíblia, mas vou ler toda semana meu horóscopo. Não dá certo. Leia um dos dois. E horóscopo é coisa boa, fala coisa legal lá pra gente. Fala coisas bem legais, sobre relacionamento, sobre um monte de coisa, vai dar tudo certo. Uma vez ou outra dá errado. Tá rindo, né, meu irmão? Mas tem um monte que tá postando na internet aqui, viu? Não vou falar. Servir dois senhores. Serve a Deus, serve a Mamon, serve a Deus, serve a riqueza. Serve a Cristo, mas serve o mundo também. Não dá certo. Uma hora você vai ter que decidir, porque vai chocar os dois. Não dá certo.
quererem rituais. Sou crente, mas também quem falar coisas melhores eu estou lá, porque o importante é ser feliz. Pode falar, meu irmão, é feliz. Ontem eu estava no aniversário da Rose, a Rose está aqui hoje? Não. A Rosângela que agora virou Rose para mim, está lá. Ontem eu trouxe uma palavra lá de Eclesiastes capítulo 3, e o Salomão fala que o importante nessa vida é ser feliz, e é verdade. É a gente buscar fazer a vontade do Senhor para ser feliz. Mas isso é o mais importante? É isso só que é o importante? Não. Abre lá, Maria, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que diz lá? Jeremias 17, 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é o que, meus irmãos? Extremamente o que? Perverso. Extremamente o que? Perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal dentro de nós. Eu vou falar, acho que semana que vem eu vou entrar nesse tema, sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, provavelmente semana que vem. Paulo fala lá em Romanos, que há uma luta, uma briga dentro de nós, há um conflito dentro de nós, que o mal que nós não desejamos, esse nós fazemos, mas o bem que nós queremos, esse nós não conseguimos fazer. Há uma luta, um conflito. Gente, voltando sobre a verdade, eu sendo cristão, eu crio a minha Bíblia para justificar as minhas decisões. Para encerrar aqui, eu li um artigo numa revista Agro, lá na internet, Agro Negócio, alguma coisa, que eu não sei quem que falou essa frase, se foi aqui no Brasil, mas eu não lembro o nome da moça, acho que é francesa, mas diz assim que está morrendo, preste atenção, está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração cristal. Nós estamos vivendo os últimos tempos de uma geração chamada geração de ferro, para viver uma geração chamada geração cristal. O que fundamenta uma geração cristal? Eu sou totalmente transparente. A minha vida é toda colocada à vontade para as pessoas. Eu falo o que penso de verdade. Eu tomo as atitudes porque eu sou totalmente transparente. A minha vida é aberta para todos, todo mundo pode saber. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas é totalmente frágil. Quebra com facilidade. O cristal, ele é assim. Ele é lindo, ele é transparente, mas ele é frágil. Quebra, destrói, se perde. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz que se nós construirmos a nossa casa, opa, tá rapidinho lá, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão o quê? Nós estamos ouvindo, não estamos? Hoje, mas se nós sairmos aqui e praticarmos, a Bíblia fala que nós seremos tão sábios, como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Construa a sua casa na rocha firme, porque ela bate o vento, vem a tempestade, vem o rio e não leva a nossa casa. Construa a sua casa hoje na rocha. Não deixa morrer essa geração de pessoas, homens, mulheres de ferro, que lutam, que fazem. O pastor Douglas Gonçalves, estava ouvindo uma ministração dele, ele falou que ele fez uma pesquisa com os jovens de hoje. E os jovens de hoje, a maioria tem tudo uma visão revolucionária. Nós precisamos destruir tudo para começar tudo de novo, porque senão não vai melhorar. E ele confrontando numa das suas palestras, ele fala, não, a nossa visão hoje tem que ser reformadora, tem que ser uma visão de reformados, porque nós não precisamos destruir tudo que fizeram até hoje, mas nós precisamos evoluir e melhorar na presença de Deus. Ora, os meus filhos têm que ser muito melhores do que eu, eles têm que ter visões melhores do que eu, mas eles têm que ter como base aquilo que nós construímos. Ora, os meus pais que estão aqui, eu recebo conselho dos meus pais, da minha mãe, bastante, do meu pai, até hoje. Até hoje.
Por quê? Porque eles, tem coisas que eu já evoluí, estou melhor, é verdade, mas eu tenho que entender que eu não posso destruir aquilo que Deus construiu. Na palavra de Deus é a mesma coisa. Ontem à noite eu fui, na sexta, fui para o pastor João, tinha uns documentos para assinar, estava sentando com ele, nós conversamos mais de 4 horas, pegando conselhos. Por quê? Porque hoje nós precisamos continuar sendo aquela geração que vai continuar pregando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus e se aperfeiçoando. Nós estávamos aqui na Casa Irmão, quando nós reformamos o ano passado. Eu gosto muito de reforma. Por mais a gente não ter paciência com reformas, que é cansativo, mas eu gosto. E pegamos essa casa, estava totalmente destruída, mas tudo mesmo, tudo. Paredes, hidráulica, tudo quebrado, tinha só 2 quartos. E eu estava ali, eu tinha feito um projeto na minha cabeça, fiz várias coisas, chamei os pedreiros, chamei todo mundo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, faz 5, 6 pessoas com várias coisas, muda aqui, muda ali. Um dia eu estava lá com meu filho Guilherme, um culto. Ele não fala muito, o Guilherme é extremamente inteligente. Olhou para mim e falou: pai, por que está essa parede aqui? Por que você não tira essa parede aqui? Quebra ela, a gente cria um corredor aqui, alinha, e a gente vai abrir mais salas para cá. Pensei, puxa vida, não pensei nisso. Verdade, falei para ele, boa ideia, chamei lá o mestre que estava executando, falei, será que essa parede pode tirar, não vai ter problema? Ele chamou a pessoa, mediu e falou, não, essa parede não é coluna, a gente pode tirar ela tranquilamente, e vai ficar uma coisa maravilhosa. E realmente nós abrimos um corredor ali naquele lugar. E eu pensei, eu não precisei acabar com tudo, ou ele começar com tudo. Não, nós podemos nos alinhar, porque é muito melhor nós vivermos com sabedoria e em comunhão e viver a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Vários livros, normalmente não se comparará com a experiência que uma pessoa tem aqui. Você pode ler muitos livros sobre casamento, passar de curso e tal. Mas chama um dia o Michel, que está ali sentado, e conversa com ele um pouquinho. Você vai falar, meu Deus do céu. É você, viu, Michel, que eu estou falando aqui. Você vai falar, meu Deus do céu, não pode ser. Como? Era só isso. Mas eu li, pesquisei, vi tantas pessoas, era só isso, só isso. Dá certo? Dá. A experiência é algo, meus irmãos, que nós precisamos buscar no Senhor, amém? Fique de pé, por gentileza, vamos orar. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não vamos nem terminar louvando hoje, porque hoje eu falei que queria que você saísse daqui triste hoje, né? Pensativo. Então nós vamos terminar um culto atípico aqui hoje. Presta atenção. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27 também. Deus fala, façamos o homem a nossa imagem. Não, Gênesis 1, 26. Vocês querem ser rápido hoje, né? Quer pegar eu, né? Pensou que eu ia falar errado, né? O texto, né? Então diz, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Põe o 27, por favor. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Última, vou falar a última aqui. Conselho. Pastor, eu sou autêntico. Eu vivo minha vida. Eu sou do meu jeito. Não. Está errado. Essa é a maior enganação que qualquer um pode acreditar. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Ele me criou. Ele nos criou. A imagem e semelhança dele. E por ele me criar a imagem e semelhança dele, eu não tenho que me parecer com alguém daquele mundo, ou eu ser autêntico. Não, eu tenho que parecer com a verdade que a palavra de Deus me diz. É uma pena que o tempo não deu, porque tinha tanta coisa aqui para homem, para mulher, para filho, para casada, tanta coisa aqui que vai ter que ficar para outro dia. Fica para o próximo, quem sabe, né, Cia? Na palavra de Deus, e tem que ser muito claro isso, não tem plano B na concepção do Senhor. Quando Deus fala sobre casamento, Ele fala sobre aliança, não essa aliança aqui física que nós temos, mas uma aliança que Ele faz.
A Bíblia fala que Deus fez uma aliança com o homem, e ele fala assim, ó, depois ele reafirma, mesmo com Abraão, Isaac, Jacó, depois ele reafirma lá com Moisés, depois com Josué, e Josué fica todo perdido e fala, Deus, e agora, como que eu vou conduzir teu povo? Acho que é Josué 1,5, fala assim, ó, eu não te deixarei, nem te desampararei todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. O que Deus está falando? A minha aliança eu não quebro, mesmo que você quebra. A minha aliança eu não quebro, mesmo que você quebra. Ou seja, quando você é imagem e semelhança de Deus, você está dizendo, eu quero ser parecido com o meu Deus. E por ser parecido com o meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que agradam a Ele. Uma pessoa que se aproxima de Deus e que torna-se a imagem e semelhança, você deixa de ser autêntico. Você deixa de achar que as suas razões são as prioridades. Você deixa de achar que os seus conceitos são mais corretos, são os verdadeiros. Você deixa de achar, de acreditar que o que você fez ou faz é a melhor coisa. Não, está errado, meu irmão. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus. O melhor conselho. Fala, Jesus, eu quero voltar, Senhor, a ser a sua imagem e semelhança. Amém, meu irmão? Feche teus olhos, por favor, quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por tua palavra. Eu agradeço porque o Senhor é fiel, meu Deus. Eu te agradeço porque tu és maravilhoso, meu Deus. Que o Senhor, Pai, nos fortaleça. Deus, hoje foi uma palavra diferente hoje, meu Deus. Hoje foi uma palavra, Senhor, Pai, temática, mas, meu Deus, que o Senhor coloque no coração de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui nessa manhã, meu Deus. Senhor, Pai, coloque o desejo, Pai, de mudança, Pai, de transformação. Senhor, são conceitos tão simples, meu Deus, mas que nós precisamos mudar, Pai. Que nós precisamos melhorar, meu Deus. Oh Jesus, que venha a tua presença sobre nós, ó Pai. Que venha a tua graça, Senhor, nos fortalece nessa manhã, Pai, de domingo, meu Deus. Senhor, abençoe cada família, Pai, a cada um, Pai. Seja, Senhor, os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens, meu Deus. Senhor, os casados, os solteiros, Pai. Que o Senhor abençoe nessa manhã, Pai, os pais, os filhos. Deus, em o nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Senhor, seja, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Porque tu és maravilhoso, meu Deus, porque tu és tremendo, Jesus. Senhor, que seja, Pai, a tua paz sobre nós hoje, ó Pai, que possamos viver dias abençoados, Senhor, que possamos viver dias, Senhor, de bênção na tua presença, meu Deus, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus, amém, meus irmãos.